turminha, tudo bem? Como foi o dia de vocês? Foi bom? O que acharam das atividades? Da atividade de português? Acharam fácil? O que achou do texto? Leram 3 vezes, como a tia Leidiane pediu? A tia Leidiane espera que sim. A tia Leidiane espera que vocês tenham lido 3 vezes. Vocês enumeraram os parágrafos? Sim? Quantos parágrafos tinha o texto? Hein? 1, 2, 3, 4. 4 parágrafos, não era? Gente, antes da tia Leidiane dar início à correção de língua portuguesa, a tia Leidiane queria parabenizar os alunos que enviaram vídeo para a tia, no privado, num grupo, lendo as suas fábulas. A tia Leidiane, fica muito feliz quando vocês realmente participam. Vocês são 10, vocês são maravilhosos. A tia Leidiane ama essa turma, porque essa turma é altamente participativa, tá certo? Então, a tia Leidiane amou os vídeos que vocês enviaram, tá certo? Tanto de português como de matemática, vocês estão de parabéns. Agora, nós vamos realizar a nossa correção da atividade que a tia Leidiane propôs para vocês logo mais cedo. E a tia Leidiane vai começar com o português, com a língua portuguesa, tá certo? A tia Leidiane vai dar logo de início. A tia Leidiane espera que vocês tenham lido o texto 3 vezes, tá certo? E lá embaixo, ao ler o texto O Corvo e o Jarro, tem um autor, que é Esopo. A tia Leidiane, hoje de manhã, ela se esqueceu de falar um pouco sobre esse autor, o Esopo. Esopo, gente, ele era As fábulas, ela já existiam há muito tempo. E Esopo, ele costumava contar essas fábulas para as pessoas, transmitindo ensinamento, morais de vida. Aí, um determinado tempo, Esopo morreu, faleceu. Aí, o que foi que aconteceu? As pessoas resolveram colocar essas fábulas que ele contava escrita, certo? Por isso que, às vezes, a gente lê uma fábula e lá embaixo tem Esopo. Esopo foi um autor que contava fábula. Ele não escrevia, ele contava. Aí, quando ele faleceu, passou uns anos, as pessoas resolveram homenagear ele, escrevendo as suas fábulas, escrevendo as fábulas no qual ele contava, tá certo? Só esse detalhe que a tia Leidiane se esqueceu de falar mais cedo sobre o autor, que era o Esopo das fábulas, tá certo? Em relação às fábulas. Agora nós vamos para a nossa primeira questão de português. Todos estão com o livrinho aberto? Tia Leidiane espera que sim. Vamos lá. Na primeira questão tinha assim, quem é a personagem central do texto? Descreva suas características. Gente, na história, o Corvo e o Jarro. Quem foi o personagem central? O principal aí foi quem? O Corvo, não era? E descreva suas características. As características é eu falar como o Corvo era. Eu posso dizer uma característica física e psicológica, como ele era por dentro. Gente, Corvo é o quê? Ele é um pássaro, né? Então, eu posso descrever as características dele, dizer que ele era um pássaro. Ele conseguiu, por qual motivo ele não conseguiu beber a água que estava no jarro? Porque ele tinha um bico pequeno, né? Eu posso dizer que o corvo, ele tem um bico pequeno. Vamos para uma característica psicológica dele, como ele era por dentro. Gente, ele desistiu de tentar? Não, né? Ele não desistiu, então ele foi persistente, né? Ele foi persistente, ele não desistiu, ele persistiu. Uma pessoa persistente é aquela que não desiste, ela fica tentando, buscando estratégia para conseguir aquilo. Além disso, o que foi que ele utilizou para fazer com que o nível da água subisse? Ele colocou pedrinhas, não foi? Então, o que foi que ele usou? A sua
inteligência. Então, ainda na primeira questão, eu posso dizer que o personagem central era o corvo, suas características, um pássaro de bico pequeno, no qual ele era persistente e muito inteligente. Tá certo? Então, a tia Leidiane espera que vocês tenham colocado nesse sentido, tá? Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu tinha dizendo assim, ó. A expressão sucumbindo de sede quis dizer o quê? Lá no primeiro parágrafo. Um corvo que estava sucumbindo de sede viu lá do alto um jarro e, na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Então, sucumbindo aí de sede quis dizer o quê? A. Que o corvo estava com muita sede, mas era suportável, dava para suportar aquela sede que ele estava sentindo. B. Que o corvo não estava com tanta sede, ele não estava com tanta sede. C. Que o corvo estava quase morrendo de tanta sede. Ou D. Que o corvo estava brincando com sua sede. A, B, C ou D. O que foi que vocês colocaram? O que era, segundo o texto, o que era sucumbindo de sede? Sucumbindo de sede, a gente quer dizer que o corvo estava quase morrendo de tanta sede. Ele estava quase morrendo. Então, a opção correta na segunda questão é o item C. Tia Leidiane espera que vocês tenham acertado, tá bom? Posso ir para a próxima questão, a terceira? Vamos lá. Por que o corvo não conseguia alcançar a água do jarro? Por qual motivo, gente? Ele não conseguia alcançar a água que estava lá no jarro. Qual era o motivo que impedia disso acontecer? A. Porque não era forte o suficiente para mover o jarro. O motivo era esse, ele não conseguia mover o jarro. B. Porque seu bico era muito curto e não alcançava o fundo do jarro. C. Porque seu bico era muito longo e se batia com o jarro. Ou D. Porque seu bico era curto e havia pouca água. Então, qual é a resposta da questão 3? O que foi que vocês colocaram? A resposta certa, gente, é o item B, né? Porque seu bico era muito curto e não alcançava até lá no fundo do jarro. Aí foi preciso ele colocar pedrinhas, pedrinhas, pedrinhas para o nível da água subir. Então, a questão 3 é o item B, né? Quarta. Na frase, voou até lá com muita alegria e descobriu para sua tristeza o que causou uma mudança tão rápida de sentimento. Nas frases, voou até lá com muita alegria e descobriu para sua tristeza. Que mudança tão rápida de sentimento no corvo? O que causou uma mudança tão rápida de sentimento no corvo? Por que o corvo, ele foi com muita alegria quando ele viu o jarro e de repente ele ficou triste? Por que causou essa mudança de sentimentos nele? A. O fato de ter alcançado o jarro, mas não haver nenhuma gota de água dentro do jarro. Foi isso daí. B. O fato de ter alcançado o jarro e ao chegar lá em cima não conseguia beber. C. O fato do corvo não ter encontrado o jarro, ele não encontrou isso daí. D. O fato dele não ter alcançado água do jarro, somente o jarro. A opção da quarta é o item A, o item B, o item C ou o item D? Gente, quando vocês estão respondendo as atividades que tem alternativa, vocês estão eliminando aquelas que não tem nada a ver, como a tia Leidiane sempre ensinou vocês eliminam aquelas que não tem nada a ver e ficam batendo cabeça com aquelas, sempre vai ter duas que não tem nada a ver e sempre vai ter duas parecidas, certo? Então, gente, qual é a resposta certa da quarta questão? É o item B, né? O fato de ter alcançado o jarro e ao chegar lá em cima não conseguia beber, ou seja, ele ficou feliz, ele viu o jarro d'água,
Mas quando ele chegou lá, ele ficou triste, porque ele não conseguia alcançar a água que estava lá no fundo. Então, a resposta certa da quarta é o item B, né? Vamos para a quinta. Podemos concluir que a lição de moral do texto, a necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções? É. O que essa moral quer nos dizer? Quer nos falar? O que eu posso compreender com essa moral? A necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções. O que eu posso compreender com isso? A. Que somos capazes de nos superar e vencer nossos obstáculos, sempre de uma maneira ou de outra. B. Que dependendo da necessidade nós conseguimos e não depende de nós. C. Que sem esforço nenhum podemos conseguir qualquer coisa. Ou D, que a necessidade nos ensina a nos virarmos, mas sem muito sucesso. Qual é das opções? Qual é que vai dar sentido à moral? A necessidade ou a crise é a mãe de todas as invenções? Gente, a resposta certa é o item A, né? Que somos capazes de nos superar e vencer nossos obstáculos, sempre de uma maneira ou de outra. Se na vida da gente aparecem obstáculos, eu não posso ficar de mãos cruzadas. Como a tia Leidiane explicou, a gente tem que encontrar maneiras, estratégia para resolver aquilo. E se Deus coloca um problema na vida da gente, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade para resolver aquele problema. Seja sozinho, seja com a ajuda de alguém, tá certo? Então, sempre a gente tem que conseguir, a gente tem que buscar maneiras para resolver os nossos problemas. De uma maneira ou de outra, os nossos problemas eles vão ser resolvidos, tá certo? 6. Pela leitura do texto e sua estrutura, podemos dizer que o gênero textual desse texto é? Essa questão aí tá muito fácil, né, gente? Ó, pela leitura do texto e a sua estrutura, podemos dizer que esse gênero textual é A, um conto, B, uma fábula, C, uma biografia ou D, um texto informativo? Então, gente, qual das opções correta? Será que alguém errou essa daí? A resposta certa é o item B, né? Uma fábula. Os personagens são animais, os animais falam. Tem um cunho moral que é deixar um ensinamento, uma lição para a minha vida. É um texto em prosa, com parágrafos, não é? Então, todas essas características, ela faz nos entender que é uma fábula, né? Questão 7. A finalidade do texto, o corvo e o jarro, qual é a finalidade? Quando eu digo finalidade, eu estou querendo dizer para que aquele texto serve, né? Finalidade. Para que esse texto, o corvo e o jarro, ele serve? A. Ensinar a fazer algo. Tá me ensinando a fazer algo? B. Relatar um acontecimento da vida de alguém. Tá relatando um acontecimento de vida de alguém. C. Dar uma notícia. Tá dando uma notícia aí. Ou D. Trazer um ensinamento, um conselho. A, B, C ou D? A resposta certa é o item D. O item D, gente. Por quê? A finalidade de fábula, de toda fábula, é deixar um ensinamento para nós refletirmos e utilizar esse ensinamento nas nossas práticas do dia a dia. Ou seja, a fábula ela vai me ensinar algo, mas ela não vai ensinar só por ensinar. Eu tenho que pôr aquilo que eu aprendi em prática, nas minhas ações, no meu cotidiano, tá certo? Ó, um grande beijo. Agora vocês vão ver a correção de matemática, tá bom? A tia Leidiane espera que vocês tenham acertado todas as questões de português e se não tiver acertado, corrija. Comenta lá no canal da tia Leidiane, comenta aí após o vídeo quantas questões vocês acertaram, quantas vocês erraram, o que foi que vocês acharam dessa atividade? Foi fácil? Foi difícil? Tá certo? Tchau, meus amores. Até o próximo vídeo.